No meio do baile beneficente, Augusto se inclinou, arrancou a peruca da cabeça de Helena e a jogou na lixeira mais próxima, enquanto a mulher ao seu lado erguia a taça de espumante como se estivesse assistindo a um espetáculo. 300 pessoas ficaram imóveis. Garçons pararam no meio do caminho. Talheres ficaram suspensos no ar. O quarteto de jazz perto das janelas ainda tocou por alguns segundos, confuso, até que a música se dissolveu em um silêncio tão absoluto que parecia que o salão havia desaprendido a respirar. Helena levou a mão ao couro cabeludo exposto e permaneceu de pé, sob a luz dourada do lustre. Ergueu o queixo, não recuou, não falou, não chorou. Aquele silêncio deixou o salão mais desconfortável do que qualquer grito deixaria. O salão imperial do Windsor Palace brilhava poucos instantes antes. Toalhas claras, castiçais de cristal, taças reluzindo sob a luz amena, jazz suave passando entre as mesas ocupadas por empresários, líderes religiosos, doadores e nomes tradicionais da elite da cidade. A gala anual da Casa das Mãos era para ser elegante, impecável, generosa. Para quase todos ali, ainda era. Para Helena, aquela havia se tornado a noite mais importante da sua vida. Ela tinha chegado cedo, como sempre fazia, porque confiava mais em preparo do que em sorte. Vestia um longo verde esmeralda que havia comprado anos antes para um jantar de aniversário, na época em que Augusto ainda reparava no que ela vestia. A peruca tinha sido arrumada por ela mesma naquela manhã, ondas discretas, simples e respeitosas. Seu lugar era na mesa principal, porque sua empresa, Sabores da Helena, era a principal patrocinadora daquela noite. Ela tinha construído aquela empresa do nada. Cada receita nasceu da sua caligrafia. Cada contrato foi estudado primeiro na mesa da sua cozinha. Cada licença, nota fiscal, folha de pagamento, ajuste de cardápio e ligação para fornecedor passou pelas suas mãos. Ela começou com R$ 400, um forno emprestado e uma filha dormindo no quarto ao lado. Aquela gala deveria celebrar tudo o que ela tinha construído. Então Augusto entrou. E não entrou sozinho. De braço dado com ele vinha Vanessa. Alta, de traços marcantes, envolta em um vestido vermelho que chamava a atenção antes mesmo de sua voz ser ouvida, Vanessa atravessava o salão como se aquele lugar lhe pertencesse. Augusto a conduzia com a mão pousada de forma possessiva na base das costas dela, apresentando-a a patrocinadores e membros da diretoria com a segurança arrogante de um homem convencido de que ninguém o enfrentaria em público. Helena observava da mesa principal, sem tocar no copo de água. O guardanapo seguia dobrado sobre seu colo. Ela não se mexeu, apenas observou, como observa uma mulher que já suspeita da verdade e só espera que ela mostre sua forma mais feia. Em algum momento, Augusto atravessou o salão na direção dela. Vanessa veio 2 passos atrás. Ele parou diante da mesa de Helena e a encarou com desprezo aberto. "Você ainda insiste em ocupar um lugar que nunca foi seu?", disse ele, alto o bastante para que as mesas próximas ouvissem. Então, em um único gesto, puxou a peruca dela, sem hesitar, sem vergonha. Ele a segurou entre 2 dedos por um instante, como se fosse algo sujo, e a lançou na lixeira ao lado do bar. Vanessa ergueu a taça e tomou um gole devagar. Aquele pequeno gesto dizia tudo. O salão inteiro congelou. Helena se levantou devagar. A luz do lustre tocou seu couro cabeludo exposto. Ela levou uma das mãos à cabeça, soltou o ar uma vez e olhou ao redor. Não procurava pena, não buscava socorro. Percorreu os rostos como uma mulher cuidadosa lê um contrato antes de assinar. Perto do chapelaria, quase escondida em um canto afastado, uma senhora de vestido azul marinho estava sentada a uma pequena mesa com um copo de água intocado e uma pilha de documentos ao lado. Óculos de leitura com aro de pérola descansavam em seu rosto. Ela observava toda a cena sem piscar. Ninguém no salão tinha reparado quando ela chegou, mas ela estava esperando por aquele momento havia 6 meses. E não se surpreendeu com nada do que viu. 7 anos antes, Helena tinha conhecido Augusto em um curso noturno de gestão empresarial em uma faculdade comunitária da Zona Sul. Ela tinha 24 anos, era séria, concentrada, sempre na primeira fileira, com anotações tão organizadas que pareciam prontas para publicação. Ele era 2 anos mais velho.
velho, carismático daquele jeito fácil que alguns homens têm quando o charme já virou hábito, não virtude. Na terceira semana, ele a convidou para tomar café. Ela disse que não tomava café. Ele sorriu e respondeu que também não. Os dois riram, e aquele riso abriu caminho para um relacionamento que no começo pareceu sincero. Ligações até amanhecer. O primeiro beijo em um estacionamento depois de uma chuva de verão. Um casamento simples na igreja da mãe dela, onde Eunice, mãe de Helena, chorou em público pela primeira vez que a filha se lembrava. Os primeiros anos de casamento foram modestos e carinhosos. Um apartamento pequeno, móveis sem combinar, uma cozinha apertada demais para duas pessoas em pé ao mesmo tempo. Augusto comprava flores em postos de gasolina nas sextas-feiras. Helena colocava bilhetes na marmita dele. Os dois falavam do futuro como se estivessem construindo algo juntos, com cuidado. Em 2 anos, nasceu a filha deles, Luísa. Em 3, Helena transformou um sonho em negócio. Ela fundou a Sabores da Helena na cozinha de casa, com R$ 400 e uma fé incansável. Escrevia receitas em fichas de papel, resolveu sozinha toda a parte burocrática da empresa, enfrentou filas em repartições públicas com Luísa no colo, fazia entregas em uma van emprestada, com as bandejas de alumínio presas ao lado da cadeirinha da filha. Augusto ajudou no começo, tinha carisma, e carisma abre portas. Tornou-se o rosto da empresa, enquanto Helena cuidava de tudo o que realmente a mantinha viva: receitas, equipe, licenças, contas, qualidade, horários, disciplina, reputação. Por um tempo funcionou. A empresa cresceu. Uma cozinha virou espaço comercial. Um contrato virou vários. Casamentos, eventos de igreja, campanhas beneficentes, jantares corporativos, festas da cidade. Então, o sucesso começou a revelar o que em Augusto já estava escondido. No início, as mudanças foram pequenas. Ele passou a dizer "minha empresa" em vez de "nossa". Começou a chegar mais tarde em casa. Notas de restaurantes apareceram no bolso dele, de lugares onde Helena nunca tinha estado. Um segundo celular surgiu dentro da mochila da academia. Quando ela perguntava, ele ria e dizia que ela não entenderia os contatos do mundo dos negócios. Ela não discutia, ela observava. Mas a pior coisa que Augusto fez não foi trair nem mentir, foi isolar. A mãe de Helena, Eunice Duarte, era juíza aposentada da vara da família. 32 anos no tribunal tinham ensinado a ela a reconhecer falsidade, mesmo quando vinha com sapato caro e sorriso bem ensaiado. Ela nunca confiou em Augusto. Só falou isso uma vez, em voz baixa, durante um almoço de domingo, depois que ele saiu da mesa para atender uma ligação. Tem alguma coisa nesse homem que não me parece certa. Ela não insistiu, não brigou, mas Augusto o ouviu. E a partir dali, começou uma campanha lenta contra Eunice. No começo, era sutil. Dizia que ela queria controlar tudo. Depois que era invasiva. Depois, tóxica. Tratava qualquer preocupação como intromissão. Qualquer pergunta como crítica. Qualquer tentativa de proximidade como manipulação. Repetia isso em doses pequenas, até que Helena começou a achar que aquilo fazia sentido. Aos poucos, com dor, Helena se afastou da mãe. Dizia para si mesma que estava protegendo seu casamento. Eunice, que a tinha criado sozinha, feito jornada dupla para mantê-la estudando e ficado ao lado dela em cada fracasso e cada conquista, foi sendo empurrada para a beira da vida da própria filha. Mas Eunice não desapareceu. Todo mês, um envelope cor creme chegava à caixa de correio de Helena. A mesma letra, a mesma caligrafia cuidadosa, o mesmo remetente de caixa postal. Helena guardava todos numa gaveta sem abrir, mês após mês, ano após ano. Dizia a si mesma que um dia leria, nunca leu. Até a noite em que tudo mudou. 6 meses antes da gala, Augusto deixou o notebook aberto sobre a bancada da cozinha enquanto tomava banho no andar de cima. Helena passava com um copo de água quando viu na área de trabalho uma pasta chamada Novo Ciclo. Alguma coisa dentro dela parou. Ela se sentou e abriu. Ali dentro estava o desmonte da sua vida, organizado com frieza digital. Documentos de transferência societária movendo o controle das Sabores da Helena do nome dela para o nome de Augusto e de uma mulher chamada V. Albuquerque. Extratos bancários de uma conta que Helena nunca soube que existia, mostrando retiradas altas do caixa operacional da empresa. Uma minuta de pedido de divórcio já pronta, com data, descrevendo Helena como alguém que não havia dado contribuição financeira relevante ao negócio que ela mesma criou. Ela apertou os dedos contra a borda da bancada, até os nós ficarem brancos. Então encontrou a alteração contratual da empresa. Estava ali, V.
V. Albuquerque, indicada como sócia administradora. Helena levou menos de 10 minutos para confirmar o que já sabia por dentro. V. Albuquerque era Vanessa, a consultora de marketing que havia começado a circular pela empresa no último ano, sorrindo demais, falando com segurança demais, ocupando espaços que pertenciam a Helena com conforto demais. A traição tinha 2 rostos, e os 2 sorriam para ela. Helena fechou o notebook com cuidado. Não o jogou no chão, não gritou. Ficou sentada na cozinha escura por muito tempo, ouvindo o barulho da geladeira e do chuveiro no andar de cima, onde Augusto lavava mais um dia de mentiras. Depois foi até o quarto, abriu a gaveta cheia das cartas da mãe e puxou a mais recente. Abriu. Ninguém mais viu o que estava escrito ali. Mas à medida que seus olhos desciam pela página, alguma coisa mudava em seu rosto. Choque, dor, reconhecimento, clareza. Quando terminou, dobrou a carta outra vez, guardou no envelope, pegou o celular, foi até um nome para o qual não ligava havia mais de 2 anos e apertou chamar. Quando Eunice atendeu, Helena disse apenas uma frase. O público só a ouviria muito mais tarde. Mas a partir daquele momento, Helena deixou de ser uma mulher traída. Ela passou a ser uma mulher com um plano. Nas 6 semanas seguintes, ela atravessou seus dias com uma calma assustadora. Sorria para Augusto no café da manhã. Perguntava sobre reuniões que sabia que eram mentira. Beijava o rosto dele quando chegava tarde, com um perfume que não vinha do banheiro da casa deles. Interpretou seu papel com tanta perfeição que Augusto parou de esconder as coisas. Deixou o segundo celular à mostra. Não fechava mais o notebook quando ela entrava. Movia-se com a arrogância de um homem convencido de que já tinha vencido. Enquanto isso, Helena se preparava. Ela se encontrou com Marcelo Tavares, contador forense conhecido por descobrir dinheiro que muita gente se esforça para esconder. Entregou a ele capturas de tela, extratos, papéis de transferência, alterações contratuais, datas, números de contas. Depois de analisar tudo, ele disse: "Isso é forte o suficiente para ser colocado diante de um juiz amanhã." Em seguida, ela procurou Renata Prado, advogada empresarial com 2 décadas de experiência em fraude e disputa societária. Renata puxou os documentos originais da empresa, os primeiros comprovantes de depósito, registros de aluguel, histórico de licenças. Cada documento original levava até Helena. Cada mudança fraudulenta apontava para Augusto e Vanessa. "Essa empresa é sua", Renata disse. "Sempre foi. E nós podemos provar isso em qualquer lugar." Então Helena escolheu o lugar. A gala da Casa das Mãos aconteceria dali a 5 semanas. A Sabores da Helena já estava anunciada como patrocinadora principal. 300 pessoas influentes estariam ali. Doadores, pastores, empresários, colunáveis, figuras importantes da cidade, todos os que conheciam Augusto apenas como aparência. Ele iria. Ele sempre ia onde havia plateia. E levaria Vanessa. Helena entrou em contato pessoalmente com a organização do evento. Conferiu a lista de convidados. Confirmou a disposição das mesas. E acrescentou um nome VIP: Eunice Duarte. Enquanto isso, Augusto se tornava ainda mais descuidado. Brincava dizendo que o divórcio seria simples. Dizia a Vanessa que a transição estava quase concluída. Comprou ternos e um relógio que não podia pagar e lançou tudo nas contas da empresa. Vanessa começou a agir como se já fosse dona. Tirou da parede do escritório os quadros com receitas antigas escritas por Helena e colocou no lugar fotos suas em eventos. Mandou trocar fechaduras, distribuiu ordens, imprimiu cartões com o próprio nome sob a logomarca da empresa e sentou-se na cadeira de Helena como se ocupar um lugar fosse o mesmo que ter direito a ele. Numa tarde, postou uma foto no escritório de Helena com a legenda "Novo Tempo". Helena viu, bloqueou a tela do celular e não disse nada. A gala se aproximou. A noite chegou abafada e quente. Helena se vestiu devagar, escolheu o vestido verde esmeralda, preparou a bolsa e colocou dentro dela 2 coisas: a carta dobrada e um par de óculos com aro de pérola que Eunice havia mandado com um bilhete dizendo: "Use quando precisar enxergar com clareza." Ela chegou antes de Augusto. Conferiu a equipe do buffet, a comida, as mesas, o tempo de cada serviço. Então, a humilhação aconteceu exatamente do jeito que ela esperava. A peruca, a lixeira,
lixeira, a taça erguida em falsa comemoração. Aquilo tinha acontecido meia hora antes. Agora o salão assistia a outra coisa. Helena não correu para o banheiro, não se escondeu, não desabou. De cabeça descoberta, caminhou de mesa em mesa cumprimentando as mesmas pessoas que tinham acabado de ver sua humilhação pública. Agradeceu patrocinadores, perguntou dos filhos, elogiou vestidos, apertou mãos, olhou cada pessoa diretamente nos olhos. O clima do salão começou a mudar. Primeiro vieram os sussurros discretos, depois, respeito. A cabeça exposta, que deveria envergonhá-la, virou a imagem mais forte daquela noite. Havia ali algo mais profundo do que desafio, algo mais antigo, uma dignidade que não pode ser encenada. Augusto percebeu a mudança tarde demais. Ele ficou próximo ao bar com Vanessa, mas o espaço ao redor dos dois começou a se esvaziar. Ninguém mais sustentava o olhar dele. Vanessa puxou discretamente a manga do paletó dele e sussurrou que alguma coisa estava errada. Foi então que Augusto olhou para o canto do salão e viu Eunice, vestido azul marinho, óculos de aro de pérola, pilha de documentos, copo de água intocado. O reconhecimento atravessou o rosto dele como a primeira rachadura em uma parede. Helena caminhou até o palco. Padre Estevão, que a conhecia desde adolescente, viu sua aproximação e imediatamente se afastou, colocando o microfone na mão dela sem fazer pergunta alguma. O jazz cessou. As 300 pessoas se voltaram para ela. Helena parou sob o lustre e deixou o silêncio se formar antes de falar. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite, disse ela com a voz firme. A maioria de vocês me conhece como fundadora da Sabores da Helena. Alguns estavam no nosso primeiro evento, quando eu fazia a entrega no fundo de uma van emprestada, com minha filha presa à cadeirinha ao lado das bandejas. Eu construí essa empresa na mesa da minha cozinha com R$400, um forno emprestado e anos de trabalho. Ela levantou uma pasta parda. Cada receita, cada contrato, cada licença, cada registro original, tudo meu. Então sua voz baixou, não por fraqueza, mas por precisão. Nos últimos 18 meses, meu marido, Augusto, e uma mulher chamada Vanessa Albuquerque registraram documentos falsos para transferir a propriedade da minha empresa para os nomes deles. Criaram e usaram contas não autorizadas abastecidas com dinheiro da empresa. Protocolaram alterações sem meu conhecimento e prepararam um pedido de divórcio, afirmando que eu não contribuí em nada para o negócio que fui eu quem construiu. O silêncio caiu com peso físico sobre o salão. Os rostos se viraram para Augusto. Ele estava junto ao bar, com uma das mãos meio levantada em direção ao bolso, como se um celular pudesse salvá-lo das provas. A taça de Vanessa tremia. Helena continuou. Eu não vim aqui para discutir. Discussão é para quem não tem certeza da verdade. Eu tenho. Então virou-se para o fundo do salão e trouxe alguém que pode confirmar isso. Eunice se levantou, ajustou os óculos de aro de pérola, pegou os documentos e caminhou devagar até o palco com a calma de uma mulher que passou décadas em tribunais e nunca precisou correr para ser respeitada. Quando se colocou ao lado da filha, Helena falou de novo. Esta é minha mãe, Eunice Duarte, juíza aposentada da vara da família. A mulher que meu marido me convenceu a afastar da minha vida. A mulher que eu deixei do lado de fora porque escolhi acreditar nas mentiras do homem que estava me roubando. Um abalo atravessou a plateia. Eunice colocou os documentos sobre o púlpito e tirou os óculos. A luz do lustre tocou o aro de pérola. Durante anos, disse Helena, minha mãe me enviou uma carta por mês. Eu nunca abri nenhuma. Achei que estava protegendo meu casamento. 6 semanas atrás eu abri uma e descobri que todas continham alertas, registros públicos, alterações suspeitas, movimentações financeiras. Ela estava acompanhando tudo. A voz de Helena falhou só uma vez. A última carta terminava com 6 palavras. Quando você estiver pronta, eu estarei aqui. Era possível sentir o salão absorvendo aquilo. Eunice se aproximou do microfone. Passei 32 anos na magistratura, disse ela. Vi toda forma de fraude que uma pessoa pode cometer contra outra, financeira, emocional, moral. Mas o pior ladrão não é o que tira dinheiro. O pior é aquele que afasta uma mulher das pessoas que a amam e depois a convence de que a voz dele é a única em que ela deve confiar. Ela colocou o relatório pericial ao lado dos óculos. Este relatório já foi encaminhado ao Ministério Público e aos órgãos competentes. Cada assinatura foi analisada, cada transferência foi documentada, cada alteração foi certificada. A verdade não precisa de barulho, só precisa do lugar certo. Então se afastou. O rosto de Augusto perdeu a cor. Vanessa tentou caminhar em direção à porta, mas a multidão não abriu espaço. Ninguém encostou nela, ninguém a impediu.
Apenas não havia mais caminho livre para a encenação dela. O salão permaneceu em silêncio por longos segundos, e naquele silêncio, a imagem cuidadosamente construída por Augusto morreu. O desmoronamento depois da gala foi rápido e discreto. Em menos de 72 horas, o relatório pericial deu início a uma investigação formal por fraude. Transferências suspeitas foram sinalizadas, contas foram bloqueadas, alterações societárias indevidas foram suspensas. O nome de Vanessa foi retirado dos documentos da empresa. A conta conjunta não autorizada que ela e Augusto usavam foi apreendida. Os clientes não ligaram para Augusto, ligaram para Helena. Um por um, os contratos foram renegociados diretamente com ela. Alguns pediram desculpas, outros dobraram os pedidos. A notícia correu entre doadores, igrejas, empresários, comissões beneficentes, almoços de negócios e jantares reservados. Em poucas semanas, a Sabores da Helena recebia mais solicitações do que vinha recebendo em muitos meses. As pessoas queriam Helena, não o homem simpático que sorria para entrar nos lugares. A mulher que tinha construído algo verdadeiro. O mundo de Augusto desfez-se na mesma ordem em que havia sido montado. Primeiro, o dinheiro sumiu. Depois, a reputação. As ligações deixaram de ser atendidas. Os convites pararam de chegar. Gente que antes ria das histórias dele, atravessava a rua para não falar com ele. O próprio advogado, depois de examinar as provas, disse com clareza que o melhor era fazer acordo rápido e em silêncio, porque um processo público destruiria o pouco que ainda restava. Vanessa desapareceu ainda mais depressa. Em poucos dias, bloqueou o número dele, apagou as redes sociais, deixou o apartamento que ele pagava com dinheiro que nunca foi dele e sumiu com 2 malas, sem despedida. A mulher que ergueu a taça em triunfo não suportou nem uma parte mínima das consequências. Augusto foi morar em um pequeno apartamento alugado do outro lado da cidade. Móveis simples, colchão no chão, embalagens de comida na geladeira, uma cadeira dobrável perto da janela. Na maioria das noites, ele ficava sentado com o celular na mão, olhando para nomes que já não respondiam. Numa terça-feira à noite, ele ligou para Helena. Ela estava na cozinha, trabalhando a massa com farinha nas mãos. Viu o nome dele na tela, olhou por um instante, virou o aparelho para baixo e continuou sovando. A ligação caiu na caixa postal. Ele não deixou recado. Não havia mais o que dizer. 6 meses depois, antes do nascer do sol, Helena chegou à cozinha industrial da Sabores da Helena. As bancadas estavam limpas, os fornos já aquecidos. A primeira luz da manhã atravessava as janelas e se espalhava sobre o aço como uma promessa silenciosa. Ela usava o cabelo natural agora, bem curto. Nunca mais tinha colocado uma peruca desde a gala. Nem colocaria. Luísa gostava de passar a mão na cabeça da mãe e rir. Helena gostava de sentir o ar da manhã no couro cabeludo. Gostava da honestidade daquilo. Eunice estava sentada perto da janela com um contrato novo e um lápis na mão. Os óculos de aro de pérola escorregando um pouco pelo nariz. Desde que as duas se reconciliaram, ela passou a ir com frequência à cozinha. Não para controlar, não para dar sermão, não para dizer que tinha avisado. Nunca disse isso, nem uma vez. Ela apenas sentava ao lado da filha na luz da manhã. A cura entre as duas agora morava nas coisas pequenas. Xícaras de café reabastecidas, olhares silenciosos. Uma mão tirando farinha da manga da outra. Um silêncio compartilhado que já não parecia vazio. O celular de Helena vibrou com mais uma solicitação. Um casamento para 200 convidados. Ela sorriu, deixou o aparelho de lado e voltou para a massa. O mesmo movimento que fazia desde os 24 anos. R$400, uma cozinha, um sonho, 2 mãos firmes. A luz da manhã encontrou a farinha suspensa no ar e a transformou em ouro. Eunice ergueu os olhos do contrato. Helena encontrou o olhar da mãe e sorriu, de leve. Eunice sorriu de volta. Lá fora, a cidade despertava. Carros cruzavam o trânsito cedo. Um pássaro riscou o céu claro. A cozinha tinha cheiro de manteiga, açúcar mascavo, fermento, pão quente e algo mais difícil de nomear. Talvez paz, talvez recomeço. Sobre a mesa ao lado de Eunice estavam os óculos de aro de pérola e uma pilha de envelopes cor creme que finalmente tinham sido abertos e lidos. Às vezes, as pessoas que tentam deixar você exposta acabam mostrando quem permaneceu ao seu lado o tempo todo. Mostram quem continuou escrevendo quando você parou de ler, quem continuou observando quando você escolheu olhar para outro lado, quem segurou a verdade com paciência nas 2 mãos até que você estivesse pronta
pronta para suportá-la. A pior coisa que Augusto fez com Helena não foi arrancar sua peruca diante de 300 pessoas. Foi convencê-la de que a mulher que mais a amava era sua inimiga. E a atitude mais poderosa que Helena tomou não foi falar ao microfone sob o lustre. Foi abrir a carta. Foi pegar o telefone. Foi dizer, depois de anos de silêncio: "Mãe, agora eu estou pronta." Às vezes a maior humilhação da nossa vida se transforma no início da nossa libertação. Helena perdeu a peruca diante de 300 pessoas, mas naquela mesma noite recuperou algo muito maior: a verdade, a dignidade e o amor da mãe que nunca deixou de esperar por ela. Porque quem constrói com coragem pode até ser ferido, mas nunca é destruído por completo. E no fim, Augusto não perdeu apenas a empresa ou a reputação. Ele perdeu a única mulher que realmente esteve ao lado dele quando ele ainda não tinha nada. Já Helena reencontrou a própria força, reconstruiu os laços que haviam sido quebrados e provou que a verdade sempre encontra um jeito de vir à luz. Se essa história tocou você de alguma forma, continue com a gente no canal Dose de Conhecimento, onde cada história traz uma reflexão sobre dor, coragem, recomeços e o verdadeiro valor das pessoas. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que nunca é tarde para abrir a carta, enxergar a verdade e recomeçar.